Meu microfone. Eu, primeiro, quero agradecer a presença de cada uma e de cada um de vocês nessa plenária. Quero cumprimentar a nossa querida presidente do Conselho, o nosso querido Chico. Cumprimentar a Janja, o Wellington, Márcio e o nosso Roger, representante da FAO. Cumprimentar os companheiros ministros e ministras aqui presentes. Dizer para vocês que eu já falei um pouco sobre o dia de hoje. Aliás, muita gente falou no ato que nós fizemos de manhã. E hoje é um dia... Na verdade, não foi hoje, foi no dia que eu conversei com o Wellington, com o nosso chinês, diretor-geral da FAO. Porque era um dia muito esperado. Quando eu saí da cadeia, eu fiz uma viagem para Roma, eu fui conversar com o Papa Francisco, depois eu fui a Bruxelas conversar com o Conselho Nacional das Igrejas, que eu tinha vontade de fazer uma campanha contra a indignação. Ou seja, eu queria provocar a humanidade a se indignar contra a desigualdade. Era preciso criar um jeito de fazer com que um ser humano se indignasse com o sofrimento dos outros. Lamentavelmente, quando eu voltei da Europa, veio a Covid. E aí eu fiquei 2 anos dentro de casa, eu e a Janja, não estava sozinho, e isso fez pensar muitas coisas, muitas coisas. Eu sempre disse que um governo não consegue fazer isso se ele não envolver a sociedade e se ele não transformar a causa numa causa política. Ou seja, se a gente não conseguir transformar os problemas que nós achamos que são graves num problema político, a gente não mexe com as pessoas. Se a gente olhar o Congresso Nacional de qualquer país do mundo, você vai ver que não tem ninguém lá com experiência de quem passou fome. Se você for ver as pessoas que estão na maioria dos governos do mundo, não tem ninguém lá que passou fome. Então a fome é um programa sociológico. Não é uma coisa real para muita gente que não viveu. Então nós temos que ter a capacidade de transformar esses problemas que parecem insolúveis num problema político real. Fazer com que o debate permeie, sabe, toda a sociedade. Eu, quando deixei a presidência em 2012, 2011, eu viajei para vários países da África. A Márcia, na época, viajou também, tentando convencer os países mais pobres do mundo de que tudo bem que você é pobre, mas se você tirar um pouquinho do seu orçamento, sabe, você tira um pouquinho num ano, um pouquinho no outro ano, um pouquinho, daqui a pouco são 4, um pouquinho dá um montão. E a gente vai conseguir acabar com a fome. Não dá para ter política quebra-galho. Com política quebra-galho, a gente não resolve esse problema. Eu lembro que teve um tempo, os mais jovens não devem se lembrar, mas quando a gente discutia a fome nesse país, algumas pessoas falavam, nossa, mas tem tanto alimento que estraga no Ceasa, nas quitandas sobra tanta comida, folha disso,
talo daquilo para fazer comida, como se fosse uma coisa menor. Ou seja, o Estado não faz nada, então eu vou catar o que sobrou para fazer comida para os pobres. Era assim que se pensava essa coisa. E a gente está provando que não se resolve isso se não tiver política pública de Estado. É da responsabilidade do Estado. Senão, não tem solução. Você veja uma coisa, eu trouxe até a nominata aqui para não esquecer o nome, sabe, das pessoas. Acho que eu larguei minha nominata aí, sabe? Eu estou vendo o Petecão aqui, senador do Acre. Eu estou indo ao Acre por esses dias, sabe? E espero que você esteja lá, Petecão. Eu fico sempre pensando como seria mais fácil a gente resolver os problemas se as pessoas assumissem a responsabilidade. Esse mundo que nós vivemos, com gente tão importante que você vê na televisão todo dia, gastou o ano passado 2 trilhões e 700 bilhões de dólares em armas. Isso daria para acabar com a fome de 760 milhões de pessoas que vivem com fome no mundo. Eu lembro que eu dizia, a seca no Nordeste, ela é um problema da natureza. Mas a fome causada pela seca é um problema de falta de vergonha das pessoas que governam o país. Porque a gente pode fazer as coisas sem ficar culpando a natureza. A gente pode fazer as coisas sem culpar a neve. Então o Canadá não pode plantar nada porque 6 meses está embaixo de neve. Ou seja, é preciso que tenha atitudes do poder público para resolver. E eu fico imaginando a falta de sensibilidade das pessoas que governam o mundo. Eu posso dizer para vocês, é muito fácil fazer discurso, mas cuidar do pobre de verdade, você não cuida com a consciência da cabeça, é com o coração. Você tem que ter sentido aquilo. Você tem que ter sentimento sobre aquilo. Você precisa ou ter vivido ou ter conhecido alguém que viveu aquilo. Porque a fome não dói. A fome ela vai corroendo você por dentro. E o que é mais grave é que as pessoas têm vergonha de dizer que está com fome. Eu vou contar um caso meu. Eu fiquei desempregado 1 ano e meio. Em 1965, eu arrumei emprego na Villares. Foi a primeira grande empresa que eu arrumei emprego. E a Villares não tinha refeitório. As pessoas iam comer no bar ou levavam marmita. E eu estava numa situação tão precária que teve um dia que eu não levei marmita. Mas eu não levei marmita e eu fui para o bar, onde as pessoas comiam lanche. E sempre era muito novo de fábrica, e sempre os companheiros ficavam oferecendo alguma coisa para você. Ô Lula, você não vai comer? Não, eu não estou com fome. E cada vez que eles colocavam o sanduíche de mortadela na boca, eu imaginava eu mordendo aquele sanduíche. E ficava lá o tempo inteiro, com vergonha de dizer que estava com fome, e voltava para trabalhar. Isso acontecia.
isso aconteceu várias vezes. Eu estava dizendo hoje que eu fui comer pão pela primeira vez quando eu tinha 7 anos de idade. 7 anos que eu fui comer pão pela primeira vez. Porque onde eu nasci, nem tinha dinheiro para comprar pão, nem tinha lugar para comprar pão. E ainda meu pai largou a minha mãe com eu dentro da barriga dela. Meu pai veio embora em 45, eu nasci em 45. E muitas vezes o café da gente, se é que tinha, eu não lembro bem, se é que tinha café, porque de vez em quando a gente comia uma cuia de farinha com café preto. Mas hoje eu fico pensando que a gente também não tinha dinheiro para comprar café. Então eu fico imaginando como é que uma mãe consegue criar os filhos nessas condições humanas que tantas mães ainda criam hoje. E se o Estado, na hora que vai elaborar o orçamento, ele não resolve colocar um pouco daquele dinheiro do orçamento para cuidar disso, quem vai cuidar? Qual é a alma de um ser humano que, quando vai discutir o orçamento, e se discute dinheiro para acabar com a fome, ele fala, não pode gastar. O mundo é assim por causa disso. Porque tem uma cultura estabelecida, sabe, na política universal, de que isso vem desde a monarquia. O que era um palácio? O que era a vida dos monarcas? Viviam cercados no palácio, comendo do bom e do melhor, na vida de Nabab, e o povo do lado de fora passando fome, trabalhando para eles. Era isso que era a monarquia. A gente aprende que era aquele bando de gente bonita, aquele bando de princesa bonita, de príncipe bonito. Na verdade, o que era? Era uma forma feudal de exploração dos pobres que não podiam nem fazer protesto. E o mundo vem caminhando assim a vida inteira. Olha a explicação de um país do tamanho do Brasil ter 33 milhões de pessoas passando fome. Um país que produz o que quiser, a hora que quiser, quando quiser. É porque você não tem governante comprometido com isso. Isso não faz parte da principalidade da ideia das pessoas. Ou seja, isso não é o principal. Tem um monte de coisa principal. E no caso do Brasil, nós sabemos o que é o principal. Nós sabemos que a cultura brasileira é que o primeiro compromisso desse país é guardar dinheiro para pagar juros. Isso vem assim a vida inteira. E vocês percebem que a gente vai mudando aos poucos, mas está longe para mudar. Não é uma coisa fácil. Para a gente poder ter mais liberdade de atuação, você precisa construir mais. A gente, se deixar o governo e entrar uma coisa qualquer nesse país, a fome volta outra vez. Porque não é prioridade. Não deveria ser um compromisso de um governo, deveria ser uma obrigatoriedade constitucional. No governo que tiver alguém passando fome, tem que decapitar o presidente. Sabe, não é possível. Sabe, porque alguém deixar alguém passar fome é o fim. Eu e meu irmão Frechico, quando nós chegamos de Santos, de Pernambuco, meu pai deixou minha mãe, veio trabalhar em 1945. Minha mãe ficou grávida de mim. Em 1950, meu pai foi fazer uma visita. Eu já tinha 5 anos de idade. E meu pai trouxe um irmão meu mais velho com ele. E esse irmão meu mais velho, em 52, escreveu uma carta para minha mãe, como se fosse meu pai, convidando minha mãe para ir para São Paulo. Então minha mãe ficou toda alegre. Vendeu tudo que a gente não tinha nada, mas vendeu tudo.
Entendeu? Uma casinha, bem daquela casinha de pobre, quem conhece o Nordeste sabe como que é. Vendeu até um relógio que tinha, uma santa, sei lá, foi vendendo tudo. A gente juntou dinheiro, pegou um pau de arara, 13 dias de viagem, de Caetés até Santos. E quando nós chegamos, a gente foi encontrar com meu pai no armazém de café, que ele trabalhava no armazém de café. Qual não foi minha surpresa da minha mãe, que meu pai tinha outra mulher e mais um monte de filho. O que eu achei importante, eu sempre procuro compreender, é como é que a minha mãe teve coragem. Primeiro, meu pai alugou uma casa, não sei quem conhece Santos aqui, São Paulo, Guarujá. Meu pai alugou uma casa no fim do bairro, ele morava no lugar mais civilizado. Aí ele trouxe a minha mãe para a casa dele e levou a outra mulher para outra casa. E ele ficava 2 dias numa casa, 2 dias na outra. Na sexta-feira ele pegava a gente e ia para o mato caçar. Ele era caçador, ia cortar lenha no mangue para vender para a padaria, pegar caranguejo, pegar marisco. Eu não tenho pescoço, acho que é de carregar lenha na cabeça e pote de água. Mas essa vida toda que a gente levava fez com que a minha mãe tivesse a coragem de enfrentar e largar dele e cuidar dos outros filhos sozinha. É isso que eu fico pensando, como é que uma mulher teve coragem, com 8 filhos, de largar do marido e ir embora de casa. E foi. E meu pai mandava os irmãos dele falar com a minha mãe, meu pai oferecia, não, fala que eu vou comprar tudo para casa. Minha mãe não voltou. De Santos ela veio para São Paulo, me deixou lá, eu e o Fregico veio para São Paulo, sabe? Nós fomos morar numa casa, na Vila Carioca, Paulo Teixeira, na Vila Carioca, numa casa, um quarto e cozinha, a gente morava em 13 pessoas, 13 no quarto e cozinha. O banheiro era fora, que era o banheiro que os caras que tomavam as cachaças usavam. Era aquele banheiro que a gente utilizava. E moramos lá muito tempo, e a minha mãe ali, lavando roupa, sabe? Fazendo o que podia fazer para a gente sustentar. Eu tinha um irmão que ele trabalhava na padaria, quando ele chegava em casa com as mortadelas que ele arrumava não sei aonde, umas mortadelas grandes assim, aquilo era como se fosse a maior festa do planeta Terra. Passava 3 dias fedendo a mortadela, mas a gente comia bastante mortadela. E eu fui criando com essa consciência, por isso é que a fome é uma obsessão. É que é uma obsessão. Não tem por que a gente não acabar com a fome. E aqui, Wellington, eu vou contar uma coisa. Você não sabe a alegria que eu estou, a alegria que eu fiquei. Porque o que a gente está mostrando ao mundo é que é possível. E não é possível por conta de um governo. É possível porque existe vocês. Eu tenho noção de que sozinho a gente não teria feito 10% do que nós fizemos. Pode ter certeza que eu tenho plena consciência de que, se não fosse vocês, cada membro do Conselho espalhado pelo país inteiro, cada companheiro do movimento social, cada companheiro do movimento sindical, sabe, assistente social, sindicalista, gente ligada às igrejas, ou seja, se não fosse essa comunhão de pessoas humildes, bem interessadas e com boa vontade, a gente não teria chegado a isso. O que o governo fez, foi pedir socorro para vocês. Você não sabe, Chico, a importância que você, o Maluf e o Graziano têm na minha vida. Porque eu tenho uma relação de muitas amizades. Mas tem amizade que é amizade, e tem amizade que é uma coisa que encarnou, impregnou. E a gente não esqueça o trabalho abnegado. A vítima de uma sacanagem que eu fui,
por um jornalista que disse que eu xinguei o Itamar Franco quando eu vim aqui entregar o programa do Conceia para o Itamar Franco. Eu vim aqui entregar a proposta da criação para o Conceia para o Itamar Franco. Um dia antes, uma semana antes, eu estava em Teófilo Otoni e fui visitar a chamada Casa das Meninas, que era uma casa que umas freiras cuidavam filhos de prostitutas, crianças de prostituta que abandonavam. E eu fui fazer uma visita nessa casa e, na volta, um jornalista perguntou para mim, o Itamar tinha montado o governo. E eu tinha indicado para o Itamar o Barelli para ser ministro do Trabalho e tinha indicado o Jatene para continuar ministro da Saúde. O Jatene tinha sido ministro do Bolsonaro, do Collor. E o Jatene era um médico muito importante. Aliás, uma das pessoas mais dignas que eu conheci, sabe, na área da saúde nesse mundo. Ele era muito respeitado, talvez um dos melhores cardiologistas que esse país já teve, agora a ciência avançou muito, mas ele tinha compromisso. E ele foi ministro do Itamar, e eu vim dizer, ele foi ministro do Collor, eu vim dizer para o Itamar continuar, e um rapaz me perguntou, o que você acha do ministério do Itamar? E eu respondendo como a gente responde, eu disse, aquele filho poderia ter montado um timaço. Ele, ao invés de colocar o Pelé, escolheu o Cafuringa, porque ele escolheu um outro cara para ser ministro da Saúde. Então o jornalista escreveu, Lula chama Itamar de filho da puta. E no outro dia eu estava aqui para entregar o programa do Conceia para o Itamar. E eu queria propor, era o Dom Mauro Morelli como secretário-geral do Conceia e o Betinho como o adjunto do Conceia. O Itamar. Aí eu queria que o Conceia fosse subordinado, está lembrado, Chico? O Conceia fosse subordinado à presidência da República. Porque se não for, não funciona. Sabe? É porque o ministro tem pouca ascendência sobre o outro ministro. Então era importante que tivesse ligado à presidência da República. O Itamar Franco, sabe, recebeu o documento, mas eu não pude entregar porque eu não tinha condições de conversar com o Itamar. Estava na capa da Folha, Lula chama Itamar de filho da puta. E eu, na verdade, não tinha chamado, eu não pensava que ele era isso. Apenas pensei em voz alta. Bem, mas o Conceia foi criado, e na época foi um trabalho extraordinário do Betinho, mas era muito um trabalho de ajuda. E eu sabia, não vai dar certo. Isso aqui tem que ter política pública. E nós, então, tivemos a sorte, sabe, de ganhar as eleições e conseguir montar o Conceia. Vocês estão lembrados, o programa Famisério começou com R$50. Era uma desgraceira. E ainda na discussão do orçamento, Simone, sabe, quando a gente ia tirar os R$50 para Fome Zero, ainda as pessoas achavam muito, isso vai gastar muito. Porque sabe qual é o problema do pobre? É que o que a gente faz para ele é pouco. Mas como eles são muitos, dá muitos milhões. Então muita gente pensa, é melhor emprestar uns 5 bilhões só para um, do que dar 5 bilhões para 3 milhões. E aí o pobre fica sempre sendo prejudicado. Sempre prejudicado. Fato é que eu carrego isso na minha alma e eu digo sempre, olha, cuidar de pobre, gostar da África e defender o direito dos negros nesse país é só pensar com o coração, só com a cabeça você não resolve. Você tem que ter sentimento. Então, eu vou contar uma coisa para você, eu não vou morrer agora, porque eu sou apaixonado pela Janja, eu quero viver 120 anos. Mas vou contar uma coisa para você, se eu morresse hoje, eu estaria satisfeito. Porque eu acho que não é fácil o exemplo que vocês estão dando ao mundo. Presta atenção, é um exemplo ao mundo, e não é só
por causa do conta do Bolsa Família. Nós temos que ter em conta que o sucesso é uma confluência de muitas coisas. O Brasil vive um bom momento. Um bom momento. Se você juntar o que a gente está vivendo na educação, se você ver que nós temos a menor taxa de desemprego, nós temos o melhor rendimento do trabalho, nós temos a maior massa salarial, sabe? Ou seja, nós construímos tanta coisa junto, sabe? Nunca teve tanto crédito no BNDES, nunca teve tanto no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no BNB, no BASA, nunca teve tanto dinheiro para a Pronaf, para a agricultura familiar. Sabe, não é tudo que as pessoas acham que poderia ser, mas é o máximo que nós já conseguimos. E tudo isso começa a funcionar, é como se fosse um formigueiro. As coisas vão acontecendo. É por isso que eu cunhei uma frase aqui que certamente os economistas tradicionais não gostam, mas é a coisa mais correta do mundo. Que eu digo sempre, muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza, miséria, prostituição, analfabetismo, desnutrição. Agora, pouco dinheiro na mão de muitos significa exatamente a riqueza que todos nós brigamos todo santo dia. O problema é esse. O problema é esse, é que é preciso que a gente saiba o seguinte: o Brasil pode fazer mais, gente. O Brasil pode fazer muito mais, a gente pode melhorar muito a situação do país. Sabe? A gente pode fazer muito mais coisa do que a gente está fazendo. E esse é o desafio, gente. Esse é o desafio de quem já foi presidente 3 vezes. Porque cada vez mais eu tenho que fazer mais. Significa que cada vez eu vou ficar mais esquerdista, vou ficar mais socialista e vou ficar achando que a gente pode mais. Esse é o dado. Porque você vai percebendo que as coisas podem acontecer. E vou contar uma coisa para vocês: eu sou um homem de muita sorte porque encontrar vocês na minha vida, sabe, é muito importante para mim. Eu acho que tem muita gente que pode ser amado, que pode... Mas eu digo para vocês, eu duvido que tenha uma pessoa que goste tanto de vocês como eu gosto. Da interação. Porque eu sei o trabalho anônimo que é feito nesse país. Eu sei o trabalho anônimo de gente que é desconhecida, mas que levanta de manhã a fim de ajudar alguém, que vai dormir preocupado de ajudar alguém. E isso são vocês. Sabe, se não fosse vocês, a gente não estaria comemorando isso. Pode ter certeza disso. Agora, o que acontece? Isso é que nem uma mina de ouro. A mina de ouro, quando você começa a cavucar, você vai encontrando muito ouro, todo mundo, mas vai rareando, e vai ficando mais difícil achar o ouro. Agora, a busca tem que ser mais intensa. Agora, a busca tem que ser mais combinação com o prefeito, mais combinação com todo mundo que trabalha, para que a gente saia à rua para procurar essas pessoas. Que a gente vá procurar essa pessoa. E que a gente defina claramente, sabe, que não é possível mais a gente viver comendo comida contaminada. A gente tem que decidir. Não precisamos disso. O cara que planta não come a comida que ele planta. Os europeus que vendem veneno para nós não comem a comida envenenada. Ora, se eles não comem, por que nós temos que comer? Então é uma briga que parece uma briga, mas não é briga, é apenas a gente fazer com que a sociedade tenha consciência das coisas. As pessoas têm que saber que é bom comer bem, que é bom comer comida saudável. Ou seja, a gente não pode deixar que as pessoas comam, sabe, o que alguém dá. Nós não somos vira-lata. Não somos vira-lata. É esse o conceito que nós temos que criar na humanidade. Nós não somos vira-lata, nós somos seres humanos. Eu, quando vejo
em Gaza. Aquelas crianças morrendo, indo procurar comida. Eu fico perguntando, cadê a ONU? Cadê o Conselho de Segurança da ONU? Como é possível os governantes do mundo aceitar uma situação tão perversa? É como se você estivesse pescando, jogando isca para o peixe vir pegar o teu anzol. Então o mundo não precisa disso. Quando eu vejo um campo de concentração, aqueles milhões de crianças passando fome, não é possível. Não é possível, nós podemos dar um jeito nisso. Então, Wellington, que o dia de hoje, Beta, que o dia de hoje se transforme num dia histórico. Não apenas para nós, eu acho que para a humanidade. Eu não quero ser presunçoso, mas eu acho que em nenhum outro lugar do mundo, em nenhum momento histórico, aconteceu em tão pouco tempo o que vocês conseguiram fazer nesse país. Eu tenho certeza, pode até procurar estudar um pouco. Eu duvido, Chico, que tenha algum lugar do mundo que em tão pouco tempo tenha acontecido com a rapidez que aconteceu o que aconteceu nesse país. E vou repetir, graças à existência de vocês. Graças à existência de vocês. Sinceramente, se tem um pernambucano que tem motivo de olhar para vocês e estar com muito orgulho seu, graças a Deus, Deus colocou vocês na minha vida e na vida desse país. Porque vocês estão provando que é possível consertar esse país. É possível fazer o mundo melhor. E nós podemos fazer muito mais. O que nós não podemos é perder o direito de indignação. A palavra correta é indignação. Estes dias, eu liguei para o meu amigo Valdez, por causa de um banheiro da Côte d'Ivoire. Eu vi uma matéria que tem 4 milhões de casas no Brasil que não tem banheiro. 4 milhões de pessoas que não têm banheiro. Eu sou da época que não tem banheiro. Vocês estão muito novos, não sabem. Mas eu, durante muito tempo da minha vida, o banheiro era uma moita. Tá? Não tenho vergonha de falar, porque quem está ouvindo, toda molecada nova na rede, tem que saber que a geração do avô dele, do bisavô dele, sabe, não tinha nem papel higiênico. Então, eu sou dessa geração. E eu vi a matéria na televisão e vi que tinha um banheiro feito pela Côte d'Ivoire. E eu resolvi ligar para o meu amigo Valdir, falava, Deus, eu vi um banheiro químico aqui, a gente vê a televisão junto, de manhã, de domingo, junto, e eu e ela ficamos indignados com um banheiro químico, desses que é utilizado em festa, que é uma coisa muito nojenta, mas, de qualquer forma, é o que tem. Sabe? Gente, eu morei numa casa, na Vila Carioca, Rua Auriverde, travessa com a Rua Vemag, na frente do armazém do IBC, que eu estou querendo que a Margarida me dê de fora. Caisté me deu o meu armazém, que eu quero fazer um centro cultural para aquele povo pobre lá. É um armazém de 47 mil metros quadrados, dá 5 Maracanãs. É no armazém do IBC, Simone, é um negócio monstruoso. Uma parede 3 vezes isso aqui. É um negócio fantástico que está sendo utilizado pela Justiça Federal para guardar papel velho, ferro velho. E a gente não consegue tirar porque eles não têm outro lugar para colocar, quer que a gente dê outro local. E eu queria fazer daqui um centro cultural, alguma coisa fantástica para aquele povo pobre poder brincar. Porque de lá para ir no cinema é longe para cacete, Esther. É longe, eu ia de a pé, é muito longe. Eu, quando era moleque, para ir no cinema tinha que colocar paletó. E eu não tinha paletó. E tinha um companheiro meu chamado Cláudio, que ele tinha uma deficiência na perna, e ele é filho de classe média.
E ele, para mim, a mãe dele pedia para me levar ele no cinema, ele emprestava um paletó. Então eu só entrava no cinema porque eu tinha o paletó. E um dia eu briguei com ele, ele tentou pedir o paletó, saí correndo e falei assim, eu vou te largar aí. Você não pega. Então, eu fico pensando nessas coisas, e eu fico pensando, puta merda, eu morei numa casa que tinha 27 pessoas no quintal. 27 pessoas. Só tinha um banheiro que não tinha descarga. Tinha que levar um balde junto para dar descarga. A água era de poço. Não tinha chuveiro. Também a gente não tomava banho para ir trabalhar, não. Naquele tempo a gente só levantava de manhã, lavava o rosto. Até da minha idade, né? Você sabe como é que é. A gente só lavava o rosto, ia trabalhar. Só tomava banho se tivesse água quando voltasse. Hoje a gente leva 27 pessoas levantando de manhã para usar um banheiro só, cara. Então eu sei bem o que é o sofrimento desse povo, gente. Eu sei que ainda tem muita gente assim. Quando eu vi esse negócio dos banheiros do Valdez, eu falei, porra, Valdez, pelo amor de Deus, Valdez, vamos contratar isso. Eu quero até visitar um banheiro desse, Valdez. Eu quero ver você utilizar um banheiro desse. Porque é o mínimo de civilidade que nós queremos para os outros, é que ele tem o que a gente tem. Não, o Valdez não tem culpa, não. Mas eu quero visitar o Verdes. Eu quero ver como é que eu fico lá naquele banheiro. Eu quero ver, depois de fazer as coisas, como é que eu fico naquele banheiro. Que não tem água, não tem descarga. Então não é possível, cara. Então eu quero que vocês saibam o seguinte, ó, eu sou o campeão da indignação. A gente no país, a gente tem que se indignar porque a desigualdade é racial, é de comida, é de salário, é de emprego, é de gênero, é de educação, tudo está desigual. Então, quando eu estiver bravo e radical, não pense que eu estou inventando. É que eu acho que a gente não tem muito tempo, eu vou fazer 80 anos. E eu estou inventando que eu quero ver 120, que é para Deus se dar conta que eu não quero ir agora. Você dê conta. Então, eu quero ajudar a mudar esse país, gente. É possível mudar. Pode ter certo que é possível mudar. Então, eu se pudesse, eu ia te dar um beijo na furunca, mas eu não vou dar, não. Eu sinceramente, eu estou tomado de alegria. Tem esse problema dos Estados Unidos contra nós, isso a gente resolve. Isso a gente resolve. É mais fácil resolver isso. É mais fácil resolver isso do que combater a fome e a miséria nesse país. É muito mais fácil. Então, eu queria, de coração, Beta, de coração, dizer para vocês que valeu a pena conhecer vocês. Valeu a pena investir em vocês. Imagina. E é por causa de vocês que eu acredito que Deus é brasileiro de verdade. É por causa de vocês. Então, gente, ó, um beijo no coração de cada uma de vocês, no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe todos vocês. E que os companheiros das companheiras do meu governo saibam que nós temos que fazer muito mais, porque é possível a gente transformar esse país num país de classe média. Quando eu digo classe média, eu quero todo mundo comendo, todo mundo morando, todo mundo estudando, todo mundo tendo acesso à cultura, a lazer, aquilo que todo mundo sonha. A gente pode fazer isso. E vou dizer para vocês, não tem muita gente além de vocês pensando nisso. Portanto, que hoje Deus abençoe cada mulher, cada homem do Conselho, cada companheiro dos estados, cada ministro e ministra que me ajudaram a fazer essa travessia, e ao meu querido índio, meu índio está ficando cada vez mais esperto, e dizer aos companheiros da FAO, sabe, eu sou muito grato à relação de amizade e de respeito que eu tenho com a FAO. Tenho o privilégio de ter ajudado a eleger o primeiro brasileiro presidente da FAO, que foi o nosso companheiro Graziano, que fez um belíssimo trabalho na FAO.
que trabalhou para exercer o atual diretor-geral da FAO, e a FAO é um instrumento a ser melhor utilizado por nós para combater a desigualdade e a miséria no Brasil. Um beijo, gente. Que Deus nos abençoe.